Abre aspas, para cada 6 ou 7 jogadores que o São Paulo contrata, apenas um dá certo. Para cada 6 ou 7 jogadores, atenção, que o São Paulo contrata, apenas um dá certo. Fecha aspas. Flávio Marques e seu estudo, o seu trabalho, que está lá no portal dele e que ontem foi discutido na nossa live da segunda-feira, né? O Flávio fez um trabalho espetacular, na verdade, com relação aos detalhes das contratações da atual administração de 21 a 24. São Paulo trouxe 45 jogadores, pasmem os senhores, 45 jogadores e 30 deles já não estão mais no São Paulo Futebol Clube. Aí você fala o que você considera, como você considera esse tipo de coisa em tempos que o futebol profissional exige uma competência, exige uma administração quase impecável para poder, de alguma maneira, o seu time continuar sendo protagonista, a sua instituição continuar sendo gigante. Se você no seu trabalho, meu irmão, do dia a dia, você erra no seu planejamento, você erra na sua estratégia de venda, você compromete a empresa como um todo, o que acontece com você? Você toma um pé na bunda, né, meu? Mas no São Paulo não. No São Paulo esses caras que estão fazendo isso, eles são premiados. E não venham me dizer que contratação é sorte, hein? Pelo amor de Deus. Num clube profissional como o São Paulo, nos cargos que o São Paulo disponibiliza para esse tipo de situação, não pode ser sorte, não pode trabalhar, eu digo, baseado na sorte ou no azar, por mais que eles queiram jogar para isso. Quando você, de novo, eu vou repetir, quando você tem nos números, que a cada 6 ou 7 jogadores, um só funciona, um só dá certo, meu irmão, você vê que a coisa tá feia, a coisa tá muito ruim no São Paulo Futebol Clube. O que isso, gente, traz como resultado? É isso que nós estamos vendo na administração do Leque e na administração atual do Casares. Porque não trazer jogador que possa nos dar resultados, é isso que dá. Você tem um prejuízo financeiro, porque você tem que pagar o cara, o salário do cara, mesmo que vem como jogador de graça, como um monte de gente gosta de falar isso, como se alguém trabalhasse de graça hoje em dia, né? E aí depois o cara não entrega o resultado, ou seja, inócuo o trabalho. Péssimo Rui Costa, péssimo Belmonte, péssimo o pai de todos deles lá, o Casares. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Se você for lá no YouTube e não viu a live ontem, eu tenho certeza que você vai gostar. É 1 hora e pouco com o Flávio explicando em detalhes. E tem o portal do Flávio também, procurem lá Flávio Marques. Vocês vão encontrar o portal dele com informações detalhadas, muito especiais a respeito da vida do São Paulo Futebol Clube. Durante a tarde, trabalhando e escutando, né, as notícias, as informações, eis que me aparece de frente a live, né, do Arnaldo e do Tirene com o superintendente do São Paulo. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu. Com todo respeito ao Arnaldo, com todo respeito ao Tirone, e eu tenho um respeito por eles, claro que eu tenho, lógico que eu tenho, mas a gente acaba até entendendo, né? Porque para os caras conseguirem uma live com um cara desse, por exemplo, no São Paulo, os caras têm que fazer algumas concessões, né? Por exemplo, a maneira de perguntar, a maneira de falar, não precisa ser mal educado, não precisa ser agressivo, né? Mas assim, não dá para ficar passando muito pano, né? Não dá para ficar perguntando leve algumas coisas que não vão ter nem resposta diante daquilo que o São Paulo hoje entrega de informação ou de transparência para a sua coletividade. Então ali foi uma troca, né? Foi um ping-pong leve, sabe aquele ping-pong? Tá você de um lado, tá um menininho lá de 6 anos do outro lado, e você tá papoque, ploploque, 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 ploploque. Não dá, né, gente? O São Paulo tá precisando de muito mais contundência, colocação. E o superintendente é da mesma turminha aí desses caras que eu acabei de falar, né? O cara passa manteiga, tudo que ele vai falar, ele fala com manteiga, fala com cuidado, fala cheio de dedos, né? Ah, mas é a função. Mas assim, eu tô de saco cheio de ver isso no São Paulo, nesses últimos tempos, né? A gente precisa de muito mais responsabilidade no cuidado das coisas do São Paulo Futebol Clube.
Então, assim, cara, um negócio horrível, meu, sabe? Horrível o que eu vi. Promessas para 2030, cara. Eles estão jogando 90% da torcida que acredita neles, né? Que vive iludida pela flautinha, pelo flautista de Hamelin, encantada com a administração do presidente. Que aí, tudo que eles falarem, não, é 2030, o maior patrocínio 2030. Não, mas tem gatilhos que a gente pode assinar. Que gatilho? Por que a Superbet aceitou assinar até 2030, senhores? Porque foi bom para ela. Será que foi tão bom assim para o São Paulo? Mas eu não vou ficar nem entrando em detalhes, porque eu vou falar aí cada enxadada uma minhoca, né? E no final das contas, o que é uma flechada a mais para São Sebastião. Enfim, faz parte do pacote e a gente vai seguindo, né? Infelizmente, dessa maneira. A Federação Paulista de Futebol soltou lá que não, o São Paulo tem razão, não foi pênalti, aquele blá 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 todo que você já conhece, que você já sabe, né? E que você sabe que vai acontecer, né? O São Paulo vai mandar cartinha de repúdio, eles vão limpar a bunda na cartinha de repúdio, eles fecham a cartinha de repúdio, desculpa logo cedo, tá, gente? Mas é que eu não aguento essas coisas. Eles fecham a cartinha de repúdio, põe no envelope e devolve pro São Paulo. A gente errou mesmo, ó, tá aqui, ó. Tá merda feita. Uma vergonha, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês, eu não vou reclamar da federação. Eu não vou reclamar do departamento de arbitragem. Eu não vou reclamar do VAR. Eu vou pegar no pé da minha diretoria bunda mole e sem bastidor. Eles são responsáveis. Sabe por quê? Porque eles não cobram, porque eles não dão murro na mesa. O futebol funciona assim. Mas claro, como a diretoria tem outras aspirações que não os cuidados do São Paulo Futebol Clube, aspirações pessoais, aspirações de poder, aspirações de perpetuar o grupo político deles dentro do São Paulo, eles estão cagando e andando pro São Paulo. Então eu não vou cair nessa de pegar no pé da Federação Paulista. Eu vou seguir pegando no pé da minha diretoria. Isso sim, que tinha que estar lá para representar o São Paulo. E não se fazer de otário, e nem fazer o torcedor de otário. Mas que está aí preocupado com seus... apoiando o presidente da CBF. Essa vergonha que a gente viu também. Senhores, ontem eu vi alguma coisa referente ao Marinacci. E eu estou muito preocupado com um trecho que eu li de um depoimento, de uma declaração. Depois vocês podem procurar e vocês vão achar. E nessa declaração eu vejo o seguinte, eu leio o seguinte: o objetivo do São Paulo nessa relação com esse investidor grego é revelar e vender os jogadores para a Europa, ser o maior revelador e vendedor de jogadores para a Europa. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto chega o São Paulo, senhores. Porque se as pessoas leem, e assim, passa despercebido isso. Como é que pode? Como é que alguém pode aceitar esse tipo de coisa? Quer dizer que o São Paulo não revela mais Roberto Dias, Muricy Ramalho, Serginho Chulapa, Silas, Miller, Sidney, Nelsinho? Será que o São Paulo não revela mais Cafu, Vitor, Elivelton? Será que o São Paulo não revela mais Rogério Ceni? Para ser campeão, para ter retorno técnico dos jogadores que revela. Se o objetivo agora é revelar e vender, não é revelar, ter usufruto do talento e vender. Nas palavras, senhores, nas entrelinhas, está o escárnio e o escândalo que vive o São Paulo Futebol Clube, indo pro buraco, indo pro caos. Vamos esperar 2030, até 2030 calados, viu, senhores? Vamos esperar até 2030 calados. Pode ser que vocês não tenham mais time em 2030 para torcer. Ah, teoria da conspiração? Vamos ver. Tá bom, senhores? Pra gente refletir aí, a live tá lá no YouTube também, que eu falei no começo aqui do vídeo. Se curtiu o vídeo, por gentileza, dá um like aí. Agradecer demais os irmãos que estiveram lá com a gente, né? Pessoal super qualificado, perguntas muito legais, uma participação efetiva. São os irmãos aqui de São Paulo Raiz.
Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto.